A seguir, Hora da Notícia. Passo Fundo registra mais uma morte por gripe H1N1. É a segunda neste ano. A importância de fazer a consulta com um oftalmologista ainda nos primeiros meses de vida do bebê. Última semana de inscrições no vestibular complementar da UPF. Ao vivo, vamos receber o supervisor do setor de bolsas e créditos da Universidade, Clodoaldo Neckel. E ainda, você sabia que existem métodos para retardar a calvície? Vamos falar sobre prevenção e tratamentos. Hoje é quarta, 25 de julho, é hora da notícia. Passo Fundo registrou a segunda morte por gripe H1N1. Trata-se de uma idosa de 77 anos. Ela chegou a ser internada no Hospital São Vicente, mas não resistiu. Assim como no primeiro caso, outro idoso de 69 anos, a mulher era portadora de mais de uma doença e não fez a vacina. O Rio Grande do Sul tem mais de 30 óbitos por gripe neste ano. O número é menor do que o ano passado, mas as autoridades estão preocupadas porque o número de óbitos começou a crescer nos últimos dias. 80% do aprendizado infantil é por meio da visão. Por isso, a importância do diagnóstico precoce de qualquer doença ocular. E a visita a um oftalmologista ainda nos primeiros meses de vida pode fazer toda a diferença. Não, tem que ir no hospital de olhos, que é se queixar de dor de cabeça, né? Daí marquemos e trouxemos para cá. Agora, daí fizemos ano passado, em novembro, trouxemos ela. Agora o doutor tinha pedido mais uma revisão, né? Daí foi que trouxemos a segunda vez agora para ver se tinha mudado o grau ou não. Só que ela é teimosa um pouco para poder ver, para usar os óculos. A resistência da Carla é muito parecida com a de uma infinidade de outras crianças e adolescentes. Ela tem 9 anos e pela segunda vez vem para uma consulta no oftalmologista. Mas o cuidado com os olhos precisa começar bem cedo, muito antes da idade da Carla, logo nos 2 primeiros anos de idade da criança. É nesse período que ocorre cerca de 90% do desenvolvimento da visão. Após a criança ter tido alta e já está bem, o ideal seria fazer a primeira avaliação oftalmológica ainda recém-nascido. Mas a criança não informa as letras, como é que ela vai participar do exame? Não tem problema. A gente tem dados objetivos que a gente consegue avaliar a função visual da criança, mesmo ela pré-verbal. Depois, conforme for essa primeira avaliação, a gente vai programar um acompanhamento. Aí, assim, 6 meses, de ano em ano, depende do que a gente encontrar nesse primeiro exame. A consulta é necessária porque nos primeiros anos as crianças não conseguem identificar as dificuldades de visão por conta própria e a visita ao oftalmologista pode prevenir uma série de doenças. Um olho pode desenvolver 100%, o outro desenvolve 20%, 30%, 40%. E passada essa fase de 7, 8 anos, isso é definitivo. Aquele potencial a gente não consegue depois espichá-lo ao 100% quando adulto. Então, a gente diz que esse olho se tornou amblíope, ele não desenvolveu a visão. Porque mesmo na idade escolar, se um olho, apenas um é amblíope, se apenas um não desenvolveu a visão e o outro desenvolveu, ela vai ter um desenvolvimento escolar normal, porque aquele olho melhor, o olho bom, ele compensa a deficiência. Aí, por algum motivo, na adolescência, ou às vezes na fase adulta, 18 anos, quando vai fazer o teste para carteira de motorista, ou os homens vão para o exército, por exemplo, vão fazer o teste de visão, vai se notar que um olho não enxerga. Aí vai o oftalmologista, e era um olho que precisava ter sido corrigido do grau com óculos, ou ter feito alguma cirurgia de estrabismo, ou outras situações, mas daí é tarde. E isso é uma sequela para o resto da vida. Então é importantíssima essa visita ao oftalmologista em idades precoces. Além disso, a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria estima que 70% das causas de cegueira e severo comprometimento visual infantil têm prevenção
ou tratamento. Por exemplo, o estrabismo é algo que não é normal a partir das 6 primeiras semanas. Pupilas com colorações diferentes, uma pretinha, uma mais clara, branca, olhos vermelhos, secreção. Isso coisas que em qualquer pessoa, na realidade, chama atenção para uma possível patologia. A criança, em especial, como ela não se queixa, que não enxerga, então ela pode ter alguns trejeitos que fazem a gente realmente pensar que não está enxergando bem. Se aproximar demais da televisão, dos livrinhos, ficar fechando um olho, esfregando o olho, tropeça, cai, se bate, derrama as coisas. Então são sinais indiretos que faz a gente pensar que pode estar havendo alguma deficiência visual mesmo. Portanto, papais e mamães, muita atenção aos sinais de atraso e comprometimento do desenvolvimento dos pequenos. E você, já levou seu filho em uma consulta com o oftalmologista? Uma opção de ingresso para quem quer cursar uma graduação na UPF. Estão abertas as inscrições para o vestibular complementar. Ao todo, mais de 20 cursos em diversas áreas. Bom, e quem nos explica mais sobre o assunto é o supervisor do setor de bolsas e créditos aqui da Universidade, Clodoaldo Neckel. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigado. Clodoaldo, essa é uma oportunidade para quem tem um sonho aí do ensino superior, de uma graduação e deseja começar ainda nesse ano e por algum motivo perdeu o vestibular da UPF. O que seria o vestibular complementar para quem ainda não conhece? Então, o vestibular complementar é um processo que se torna cada vez mais comum nas instituições de ensino superior para que as pessoas que não conseguiram ingressar ou pelo vestibular normal ou pelo ProUni possam vir a cursar ainda neste semestre um curso de graduação. No caso da UPF, nós estamos com inscrições abertas até o dia 29, estamos aí na última semana de inscrições. Que é no domingo, né? Domingo, né? A prova será realizada na segunda-feira, dia 30, já com matrículas no dia 31. Né? Como você bem falou, são mais de 20 cursos, 22 cursos mais precisamente, em que estão sendo ofertadas 252 vagas para todos os cursos, todos esses cursos. Quem é que pode participar do vestibular complementar? Então, como o processo do vestibular complementar ele é composto ou por uma prova de redação ou pela nota do Enem, para aqueles candidatos que realizaram a prova do Enem de 2010 até 2017, ele pode utilizar a nota do Enem. E aí não precisa fazer prova, né? Basta informar ali a nota do Enem que ele estará aprovado. Né? E se ele optar por fazer a prova da UPF, ele vem, faz a prova de redação e, tendo obtido a nota mínima, ele estará classificado para começar a sua graduação já logo na sequência. Agora, Clodoaldo, quais são as bolsas, os financiamentos, os benefícios que a universidade oferece para esses alunos que pretendem ingressar, então, com o vestibular complementar? Então, esta é uma característica singular da UPF em relação aos alunos ingressantes na graduação, pois a instituição oferece como programas pré-aprovados já o financiamento próprio, o plano de apoio estudantil. Todo aluno que for aprovado no vestibular, quando da matrícula, poderá optar pelo plano de apoio estudantil e já terá 50% de financiamento na hora da matrícula. Né? Para os cursos de licenciatura, né, que são cursos oferecidos pela UPF, o aluno conta com uma bolsa de 50% já no momento da matrícula e poderá acumular mais 50% do saldo da parcela através do plano de apoio estudantil, ou seja, ele vai pagar 25% da mensalidade durante o curso. Nos cursos de ciência da computação e enfermagem, também contam com esse diferencial, contando com 50% de financiamento e 25% de bolsa de estudo, ou seja, o aluno paga somente 25% do valor da mensalidade durante o curso, durante o andamento do curso. Então, fica bem facilitado, né? Fica bem tranquilo para o aluno se manter dentro da instituição.
Agora, Clodoaldo, a diversidade, a diferença, né, são várias idades dos alunos, isso é cada vez maior aqui na universidade, onde antigamente se pensavam que eram apenas jovens, né, que faziam os cursos. Hoje, cada vez mais as pessoas buscam a segunda graduação ou buscam, então, realizar o sonho da graduação depois, mais tarde, após os 40 anos, e a universidade tem até um programa também, o programa Recomeçar, que incentiva as pessoas com mais de 40 anos. Exatamente. Ao longo dos anos, a gente percebe a mudança no perfil do aluno universitário, né, do aluno de cursos de graduação. E, neste momento, nós podemos afirmar que este perfil está trazendo para dentro das unidades, para dentro das salas de aula, essa mescla do aluno que está começando a vida, começando a carreira, com aquelas pessoas que já têm algum tempo de profissão ou que têm a sua vida já em andamento, com mais de 40 anos, né? E atenta a esse fenômeno, a instituição tem investido muito forte no programa Recomeçar Plus. O programa Recomeçar Plus, que oferece 50% de desconto para praticamente todos os cursos da instituição. Nesse momento, no vestibular complementar, somente o curso de medicina veterinária não conta com este benefício, né? E aí, com isso, nós conseguimos trazer para dentro da sala de aula profissionais, pessoas que acabaram deixando o seu sonho de lado lá na juventude, né? Para que possam concluir essa graduação agora, né? É um belo incentivo, 50% do valor da mensalidade facilita bastante, né? E temos os mais diversos cursos aí à disposição. Tá certo, então, inscrições até dia 29 no domingo, prova dia 30, às 7 da noite aqui na UPF, dá para usar a nota do Enem e também tem o site da UPF para outras informações. Exatamente, também a central de atendimento no telefone 54-3316-7000. Tá certo, muito obrigada, Clodoaldo. Eu que agradeço. E depois do intervalo, vamos falar sobre prevenção e tratamento para a calvície. Nós já voltamos. A Agência Nacional de Energia Elétrica determinou o reajuste das tarifas de energia das cooperativas de energias no estado, entre elas a Coprel. O reajuste médio ficou em 9,28%. Para o grupo B, rural e urbano, o reajuste é de 7,76%. E para o grupo A, indústrias e grandes consumidores, o reajuste é de 13,60%. Este reajuste é aplicado na energia consumida a partir do dia 30 de julho e será pago pelos cooperantes, então, nas faturas com vencimento a partir de setembro. Julho está quase acabando e choveu 81 milímetros, 51% da média para o mês, que é de 162 milímetros. E da tarde de ontem até as 9 horas da manhã de hoje, choveu 20 milímetros em Passo Fundo, de acordo com a estação meteorológica da Embrapa Trigo. A chuva deve dar uma trégua só na sexta-feira. Veja mais, então, na previsão do tempo para os próximos dias. Quinta-feira de tempo encoberto, com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do dia, mínima 14, máxima 18 graus. A chuva vai dar uma trégua na sexta-feira e o sol aparece, mínima 12 e máxima 24 graus. O que esperar do processo eleitoral que se aproxima? O Estúdio 4 desta semana faz uma análise histórica, jurídica e econômica sobre o assunto. O programa foi ao ar ontem, tem reprises hoje e também na sexta-feira à noite. Veja um trecho e confira o que dizem os especialistas. Mas há alguns indicativos. Segundo informações de dados de pesquisa, há um índice elevadíssimo de indicação de votos nulos, votos em brancos e até mesmo de abstenção. Isso não é bom, até porque tudo 67%, doutor Ossino. Pesquisa recente mostra 67%, branco, nulo e indeciso. Isso leva
a uma perda de legitimidade, mas também pela manutenção de quadros que nós também reprovamos. E como é que vai ser feito esse enfrentamento? Tem surgido isso, o discurso de que vai salvar a pátria, me eleja um presidente que eu vou resolver os problemas. Só que e tinha isso, claro, lá em 1989, está tendo agora, mas o que me angustia nessa questão do eleitorado, qual é a decisão, para que lado ele vai, se nós pegarmos 1989, todos nós participamos daquele processo, me parece, Zumara, que a juventude, ou seja, os novos eleitores, eles tinham uma base educacional, uma formação, um foco em quem votar. Ou vinha de casa, ou vinha da escola, mas enfim, eles tinham um foco. Assistia-se na época a propaganda eleitoral gratuita na televisão, que era a única forma de propagandear na massa, e se apegava naquele discurso com propostas. Até porque nós tínhamos propostas de candidatos que tinham um histórico partidário. Com essa pulverização de partidos e com toda essa insegurança do ponto de vista da veracidade dos fatos e da corrupção e assim por diante, nós não temos condições, Zumara, de avaliar o que efetivamente é o que aconteceu. Então, nem de cobrar. Isso é muito grave do ponto de vista de um processo democrático e na continuidade desse processo democrático. E Passo Fundo encerra o primeiro semestre deste ano com um índice negativo na geração de empregos. O município perdeu mais de 330 vagas de emprego formal. Em junho, o índice também foi negativo em 98 vagas. O setor que mais demitiu foi o comércio, segundo informações da agência do Cine Local, com base nos dados do CAGED. Também no primeiro semestre do ano, cerca de 5.700 trabalhadores acionaram o seguro-desemprego no município. Você conhece alguém com calvície? É muito comum que homens e mulheres tenham que lidar com essa condição. A vantagem é que existem métodos para tratar e até retardar o desaparecimento dos fios. Veja só. O Júlio percebeu logo cedo que podia ter calvície. Eu percebi na minha adolescência, em torno dos 16 anos, e aí era uma coisa que já começou a me incomodar um pouquinho. Aí eu ia no salão cortar o cabelo, a pessoa que cuida do meu cabelo também já reparava, então isso foi aumentando conforme os anos se passaram, aumentando o incômodo e aumentando também o nível de calvície. Essa condição é mais comum do que parece e está ligada a causas genéticas. Nos homens costuma aparecer mais cedo, por volta dos 20 anos, e nas mulheres, por volta dos 50. A calvície é crônica, não tem cura, mas existem tratamentos para tentar diminuir os sintomas. A redução de cabelo androgenético, o paciente não percebe muito queda de cabelo, ele percebe um desaparecimento. Normalmente frontal, normalmente eles falam em entradas e às vezes no vértice. Então o cabelo vai virando uma miniatura do que ele era, ele vai afinando e vai regredindo até desaparecer. A gente não enxerga uma queda, como outras quedas comuns que a gente tem pós-parto, pós-cirurgia, pós-estresse, não. Essa é um desaparecimento. Um tratamento possível é a fototerapia, que estimula e acelera o crescimento dos fios. Em casos mais graves, como o do Júlio, também dá para se optar pelo transplante. Mas o mais importante é identificar os indícios o quanto antes. Cada caso é um caso, a gente tem que individualizar. Tomara que o paciente se dê conta rápido e que busque tratamento quanto antes melhor, de forma que ele possa tratar em casa e não precise chegar ao ponto de fazer o transplante ou tantos tratamentos assim. Mas é importante identificar e o quanto antes começa a tratar melhor. Essas questões, elas, com certeza, elas vêm, ao longo dos anos, elas vêm crescendo. A preocupação com a autoestima de se sentir bem, de se sentir valorizado. Então, é o que o paciente relata, né? Muitas vezes ele diz assim, minha esposa não se importa, minha namorada, por ela tudo bem, mas a gente sabe de como é importante o formato facial, e quem dá esse formato facial é o cabelo. Então, preservar ele é muito importante para o homem e para a mulher também, que também, uma mulher calva também, ela não se sente bem adequada, então para ela também é importante tratar. Essas foram as informações de hoje. E você, já curtiu a página da UPF TV no Facebook? Nos acompanhe por lá também para ficar por dentro do nosso conteúdo. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Até mais!